Vamos lá, minha gente, para o terceiro capítulo, terceira parte do nosso podcast, do nosso vídeo, né, rito de iniciação cristã, baseado no RICA, né, que é o rito de iniciação cristã para adultos. Vamos lá. Para refletirmos um pouquinho, peguei o grande Agostinho de Hipona, né, no Confissões de Santo Agostinho, é um livro obrigatório para todo cristão, não apenas para o cristão, mas para todo ser humano devia ler esse livro, pelo menos uma vez na vida. Então, eu peguei lá livro 10, o tópico 27, na página 295 da editora Paulus, é a conversão de Santo Agostinho, né? Basicamente, ele fala isso aqui que eu vou ler para vocês agora. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estava comigo e não estava contigo. Reti-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem. Tu me chamastes e o teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhastes, a tua luz afugentou a minha cegueira, e a tua luz afugentou a minha cegueira. Espergistes tua fragrância e, respirando-a, suspirei por ti. Eu te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste e agora estou ardendo no desejo de tua paz. Espetacular, esse é o Santo Agostinho, né? Justamente isso, né? Por quê? Iniciação cristã por quê? Né? A frase do Catecismo da Igreja Católica, né? Logo no iniciozinho, no tópico 27, Homo capax Dei. O homem é capaz de Deus. O homem é capaz de naturalmente alcançar a Deus. É interessante que eu falei isso lá, se não me falha a memória, no primeiro capítulo, no finalzinho do primeiro capítulo, falando sobre as 5 vias de conhecimento de Deus de São Tomás de Aquino. Claro que a fé, ela vai te ajudar a compreender Deus. Agora, a primeira impressão de uma divindade não precisa ter muita fé, não. Não precisa ter muita fé, basta ter uma visão plena da realidade. Você abre a sua janela e olha pro horizonte e você vai ver justamente isso. Você vai ver a natureza e você vai perguntar: quem fez? E essa pergunta vai te remeter a alguém que não é você. E aí a religião vai tentar, né, criar toda uma teologia em torno disso para explicar esse Deus. Agora, qual a diferença do cristianismo? O nosso Deus é uma pessoa. Deus se fez carne e habitou entre nós. E é possível, né, alcançar a Deus naturalmente. É possível verificar que existe um Deus na Terra. Então o homem é capaz de Deus. Por isso na iniciação cristã. Por quê, né? Agora, claro, né, que todo mundo, você que está ouvindo, você já teve essa experiência, né, do toque de Deus. Você teve essa experiência pessoal com Deus. Você encontrou Deus na sua caminhada. Por isso que você é catequista. E outra passagem, né, não podemos calar o que experimentamos, né, a passagem de Atos dos Apóstolos 4:20. Não podemos calar o que experimentamos. E por isso evangelizamos, e por isso buscamos, e por isso gravamos DVDs, podcasts, enfim, para tentar transmitir essa mensagem. Não podemos calar o que experimentamos. Isso aí, Rebrã, né? É um abraço do Pai. Os cristãos se fazem, não nascem, já dizia Tertuliano, né? Então, o encontro de Jesus com Jesus. O cristianismo nasce de um encontro pessoal, de uma experiência entre o amante e o amado. Né? Dei verbum 2, a Constituição dogmática. Aprove a Deus e sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade. Né? Então, a iniciação cristã como? Neste momento, seus olhos se abriram, eles reconheceram o Senhor, os discípulos de Emaús. Né? Então, como? Como que a gente faz a iniciação cristã? Basicamente, né, claro que o Rica vai falar de uma forma mais sistêmica, mas basicamente é palavra, comunidade e celebração. Tá? A palavra de Deus,
né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o estudo orante da palavra de Deus, a comunidade, a vivência da comunidade, temos Atos... fiz errada a citação aqui, deixa eu consertar rapidinho. A gente conserta na hora, tá vendo? Tá errado, a gente conserta. Isso é bom para ver que eu não copiei e colei da internet, né? Vamos lá, ficou faltando espaço aqui, ó. Isso aqui, pronto. Né? Atos 2,42. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na fração do pão. Não, deixa eu ler de novo, né? Ficou errado. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na reunião em comum, e na fração do pão e nas orações. Então, a comunidade. É na comunidade, minha gente, que se forma um cristão. Cristão sem comunidade não é cristão. Tá? É na comunidade que você vai ali, né? Espeta daqui, espeta ali, como um porco-espinho, a família de porco-espinho no frio, né? Tu chega mais pertinho, aí tu dá um espetadinho, a comunidade é assim, né? Tem que, né, amai-vos uns aos outros, às vezes tolerai-vos mutuamente no amor. É difícil. Viver em comunidade é uma arte. Agora, como se aprende? Como se cresce? Eu costumo dizer que a Igreja Católica, além de ter me dado, né, oportunidade de crescer intelectualmente, de crescer humanamente, de aprender a moral cristã, um dos presentes que a Igreja Católica me deu foi uma vasta... como é que eu posso dizer? Uma vasta possibilidade de amizades. Nossa, a quantidade de amigos que são amigos verdadeiramente, que frequentam a minha casa, que são da igreja, que viveram momentos ímpares, singulares na minha vida. A comunidade é isso, minha gente. É você olhar pro teu irmão, saber, hoje eu não posso brincar com ele porque ele não está bem. Então, a comunidade vai formar um cristão. É na comunidade que você aprende. É na comunidade que você vai trocar ideias. E como é gostoso você estar com pessoas que, de alguma maneira, partilham do mesmo ideal que você. É espetacular, é muito gostoso. Quando você está conversando com uma pessoa que tem umas ideias parecidas com as suas, é muito bom. Agora, quando você conversa com uma pessoa que tem uma ideia um pouco diferente, é maravilhoso também, porque você vai crescer com aquela ideia. Agora, na Igreja Católica é assim. Tem pessoas que pensam diferente de você, mas o ideal é um. Eu costumo dizer, é multiplicidade, né? A unidade na multiplicidade. Isso é que ser católico. Né? A celebração. Aí pego Paulo, né? Eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, a celebração da palavra, a celebração da Eucaristia. Não apenas a celebração da Eucaristia, a celebração de todos os sacramentos, o batismo, a penitência, a reconciliação, o crisma, né, a unção dos enfermos, enfim, todos os sacramentos. E aqui o processo de desenvolvimento catecumenal segundo Rica. Né? Nós temos aqui o primeiro tempo, que é chamado o pré-catecumenato, o primeiro anúncio, né, que seria o querigma, né, o tempo de acolhimento na comunidade cristã, a primeira evangelização, inscrição e colóquio com o catequista, ritos, catequista mais equipe de liturgia. Né? Então seria interessante ver se na tua comunidade tem um introdutor ou simplesmente o introdutor é o catequista. Então vai de cada comunidade. A primeira etapa seria o rito de admissão dos candidatos ao catecumenato. A entrada, né, o pároco recebe a Bíblia, o pároco vai falar, vai ler a palavra, vai dar o primeiro anúncio, vai acolher os catecúmenos da comunidade. O segundo tempo do catecumenato é o tempo mais longo de todos, né? Tempo suficiente, longo para catequese, uma catequese bem feita, uma catequese, não um cursinho, beleza, gente? Tira essa palavra, claro, né, não pode ser um gesso, tem que ser um norte, né? Tempo suficiente para catequese, reflexão, aprofundamento, vivência cristã. Né? O que é vivência cristã, gente? A comunidade, a missa dominical, né? Talvez uma missa semanal, um apostolado, né? uma atitude de caridade, uma obra. Né? Então, por exemplo, hoje eu vou participar lá do ensaio do Ministério de Música, vou lá assistir o ensaio do Ministério de Música,
hoje eu vou participar da pastoral de rua, da pastoral carcerária. Então, tentar se inserir nos movimentos da paróquia da pessoa. Claro, cada paróquia vai ter a sua especificidade. Tá? Tem paróquia que o movimento de jovens é muito forte, tem paróquia que o movimento de casais é muito forte. Agora, de modo geral, na nossa diocese, na Diocese de Petrópolis, todas as paróquias têm basicamente todos os movimentos, onde a pessoa pode se inserir na vida cristã. Então, entrosamento com a igreja, entrosamento com o espírito de uma igreja, né? De começar a criar intimidade com as coisas de Deus, começar a criar intimidade com o altar, começar a criar intimidade com a celebração, sentir a igreja a extensão da sua casa, sentir a igreja um lugar não apenas físico, mas um lugar de encontro espiritual. Tá? Claro que a gente reza em espírito e em verdade. Agora, a igreja é um lugar propício para isso. Jesus está lá sacramentado no altar. Então, entender que a igreja, né, como fala um santo, a igreja é um mundo reconciliado. Você sentir aquele teu peito aquecer quando vai chegando o domingo, quando você entra na missa, você vê os seus amigos e Jesus olha para você. Então, esse momento de entrosamento. Aí os ritos, catequista mais a equipe de liturgia, preparando os ritos. Né? E a segunda etapa, preparação para os sacramentos. Né? Eleição, pároco, isso aí está tudo no RICA. Né? Eu não vou aqui listar parte por parte, porque isso aqui demandaria um tempo, quase que o tempo de todo o processo. Eu acho que cada paróquia tem que entender em que momento está e justamente fazer essas adequações. O terceiro tempo é chamado tempo da purificação e iluminação, que vai encaminhar para a quaresma, preparação próxima para os sacramentos. Né? Os escrutínios, que seriam o quê? Né? O que é escrutínio? O escrutínio é como se fosse, como é que eu posso dizer? Pré-requisitos. Né? Então, o catecúmeno tem que falar que está fazendo algumas coisas, tem que falar que está passando pelos processos. Então, é como os pré-requisitos. Né? Entrega do símbolo e da oração do Senhor, catequese, práticas quaresmais. Então, viver todo o tempo da quaresma. A campanha da fraternidade é uma das sugestões. Né? Ritos, catequese, mais equipe de liturgia. E a terceira etapa, a celebração dos sacramentos de iniciação cristã, junto com a vigília pascal. Né? Então, seria o tempo da mistagogia. O que é isso? É um mistério, né? Antes do Vaticano II, na hora da consagração, o diácono falava o seguinte: por favor, retira-se os catecúmenos, porque vai começar o mistério. Porque o catecúmeno não está inserido no mistério. Ele vai se inserindo no Vaticano II aos poucos. Então, o catecúmeno ficava esperando chegar a Páscoa para ele ser batizado e ele poder participar do mistério. É justamente isso. Então, você criar desde o primeiro tempo, da primeira etapa, do segundo tempo, da segunda etapa, do terceiro tempo e da terceira etapa, essa culminância na Páscoa. Né? O aprofundamento é maior, o mergulho no mistério cristão, no mistério pascal, na vida nova, vivência na comunidade cristã. Então, a mistagogia é a cereja do bolo. É você mostrar para aquele catecúmeno, para aquele neófito, porque ele é a pessoa que está nova no ambiente, que ele vai culminar a sua experiência cristã, a sua conversão, ou o seu retorno à igreja, que seja, ou a abertura para novos sacramentos. Às vezes o cara está fazendo o catecumenato simplesmente para receber outro sacramento, mas não perca essa oportunidade de evangelizá-lo. Entende? Então, entender que esse quarto tempo é o processo, é a cereja do bolo. Claro que o quarto tempo só vai ser perfeito com todas as suas riquezas se tiver um bom acolhimento, se tiver uma boa preparação querigmática, se tiver uma boa catequese, uma reflexão, aprofundamento, tudo, né? Os escrutínios muito bem feitos. Né? Então, a presença do pároco, a presença da família, esse contato entre catequese, pároco, equipe de catequese, pároco, talvez quiçá bispos, né? Bispo, tá? A catequese, gente, o processo catecumenal não é da pastoral catequética. A catequese é da igreja, minha gente, pelo amor de Deus. Então, vamos tentar inserir todos os movimentos, todas as instâncias hierárquicas. Se
Se a tua paróquia tem diácono, insere o diácono. Se a tua paróquia tem candidato a diaconato, insere o candidato a diaconato ali, para também trabalhar, para mostrar o testemunho de fé. Então, fazer um processo bacana e produtivo. Tá? Eu espero piamente que esse vídeo te ajude, te dê pistas de repente, passar certas coisas que não são passadas, passar de uma maneira mais didática, para que não seja uma coisa enfadonha, uma coisa chata, tá? A catequese, ok? E, sem dúvida nenhuma, né? Eu estava falando com o Nilson, a minha preocupação não é muito a questão da organização do processo catecumenal, porque isso aqui é uma organização que está fixa, basta entender e ir adequando à realidade da paróquia. O que mais me preocupa, o que me dá até um pouco de angústia, é o que vamos passar para esses catequistas. Entende? Então, a importância do primeiro anúncio. Minha gente, se você recebe um catecúmeno, seja ele criança, seja ele adulto, qualquer que seja a idade dessa pessoa que está se aproximando do sacramento, você tem o poder de inseri-lo na comunidade cristã e essa pessoa vai ser cristã pro resto da vida. Ou não. Ou não. Uma catequese mal feita, gente, tu mata a fé da pessoa. Então, pelo amor de Deus, minha gente, a importância de um querigma muito bem feito, né? Falar do amor de Deus, né? Às vezes a gente quer as consolações de Deus apenas, né? A igreja não é um supermercado, né? A gente quer ir lá para curar um alívio, para curar uma enfermidade, mas a gente não quer ali viver o dia a dia da igreja, viver os problemas da paróquia, os problemas que envolvem o ser cristão, né? O amor de Deus é isso, mostrar um amor de Deus incondicional, minha gente. Né? Muitas vezes a gente vê algumas pregações dentro e fora da igreja católica, nas igrejas, como eu disse, relatei anteriormente, nas igrejas chamadas neopentecostais, um Deus que é um juiz, um Deus que é um Deus carrasco. Não. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de benevolência. O nosso Deus é uma pessoa, tá? Uma pessoa que te acolhe. Claro, justo, né? Justo. Agora, a gente tem que parar para pensar que Deus, gente, não é... A gente não pode barganhar com Deus, né? A gente não pode barganhar. Mostrar esse Deus de amor. E mostrar através de quê? De uma videoaula, de uma... Não, mostrar através de testemunho de fé, de um sorriso. Né? Muitas vezes o amor de Deus vai se manifestar nessas coisas. Numa boa educação que você tenha, né? Num muito obrigado, num por favor. As pessoas veem que você é uma pessoa diferente nisso. Na sua alegria de comunicar a palavra de Deus, na sua alegria de estar na comunidade, na sua alegria de encontrar o outro. Eu costumo dizer que uma pessoa que é contagiada pelo amor de Deus é uma pessoa que se preocupa com a vida do outro. É uma pessoa que tem o outro, um irmão. É uma pessoa que quer partilhar aquilo que recebeu. O amor de Deus, gente, fala a palavra de Deus, nos constrange, né? Porque é um amor incondicional. Você não fez nada para receber esse amor e mesmo assim Ele te ama. Explicar o que é o pecado, né? O pecado é justamente isso. É você virar as costas para a salvação. Você virar as costas para Deus. Ter uma catequese muito bem feita do pecado. Tá? Ensinar para o cristão o que é pecado, o que é matéria de pecado, o que é pecado venial, o que é pecado mortal, quais as consequências do pecado, tá? Ensinar, né, o que é o pecado. Às vezes a gente tem uma visão de pecado também errônea. Vamos no Catecismo da Igreja Católica, tem um capítulo muito bacana falando sobre isso. Vamos ler, vamos entender, tá? Vamos entender. E aí a gente vai ter que estudar o quê? No pecado vamos ter que estudar um pouquinho de parousia, né? Céu, inferno e purgatório. Entender por que a Igreja Católica crê no purgatório, né? Justamente pela questão do pecado, a purificação do pecado. Entender esse processo, tá? É importante que o cristão entenda todas essas questões de fé, o amor de Deus, o pecado, Jesus Salvador. O pecado não é o fim, né? O pecado não é o fim. Nós temos Jesus Salvador. Jesus que vai nos resgatar desse pecado, né? O Padre Francisco fala
fala uma frasinha muito bacana, fala que é o divino lixeiro, né? Ele pega os nossos lixos, né? Ele pega a nossa fraqueza, a nossa sujeira, né? Tem uma música do Valmir Alencar que eu gosto muito, né? E Jesus me achou assim tão sujo, e na cruz derramou um sangue tão puro, foi assim que me salvou. Então Jesus Salvador, mostrar esse Jesus que paga a nossa dívida, né? Que nos reconcilia com Deus, aí fazer toda uma economia da salvação, mostrar basicamente o que eu mostrei lá no capítulo 1, mostrar como Deus criou a humanidade, essa humanidade se corrompeu, essa humanidade quis ser igual a Deus, essa humanidade entrou em inimizade com Deus, e Deus, sendo Deus, envia seu Filho para pagar a dívida que a humanidade contraiu. Olha só que coisa ilógica, percebe? Seria a mesma coisa, eu te dar 10 reais, e eu fico te devendo 10 reais. Olha, fico te devendo 10 reais. Aí passa uma semana, eu chego para você e falo o seguinte: aqui, meu amigo, os 10 reais que você está me devendo. Aí você pega aqueles 10 reais e fala assim: aqui, Bruno, os 10 reais que eu estava te devendo. Foi exatamente isso que Deus fez. A humanidade contraiu uma dívida com Deus. E Deus envia seu Filho para pagar a dívida, que não foi ele que fez. Olha o cristianismo, minha gente. Olha que espetáculo é isso. E as pessoas não creem. Olha só. Aí eu fico perguntando, por que não crê? Talvez porque eu não passe essa verdade de uma maneira eficiente, eficaz. Olha, eficaz. Eu não me preparo adequadamente. Eu não reúno os pressupostos teóricos, metodológicos, didáticos, né, para transmitir essa mensagem de uma maneira extremamente eficaz. Eu costumo dizer uma palavra que às vezes causa um pouco de escândalo, né? Eu falo assim, o pessoal fala: mas por que isso, Bruno? Você não pode falar isso na igreja, né? Eu costumo dizer que catequista tem que ser um evangelizador profissional, né? Eu falei esse dia no seminário. O que é um profissional, minha gente? Um profissional é alguém que domina aquela área, tá? É alguém que domina aquela área. Claro que não é profissão, né, salário, não é isso, né? Profissional é aquele que domina aquele conteúdo, tá? E que ele vai conseguir alcançar o objetivo central daquilo que ele tá querendo fazer. Claro, minha gente, cambando para o lado da espiritualidade, indo para o lado da espiritualidade, a conversão é algo totalmente espiritual. Agora, se você dá argumentos, se você coloca delimitações teológicas, né? Se você delimita coisas na teologia, na doutrina, a pessoa abraça a fé de uma maneira muito mais complexa e ampla. Não apenas uma superficialidade, talvez de um encontro de 3 dias, a pessoa saiu tocada, mas não saiu convertida, porque não tem pressupostos doutrinais nenhum. Entende? Então, você tem que ser um profissional. Tá? O pessoal às vezes, pô, Bruno, mas tem que ser profissional. Profissional em que sentido? De não improvisar. O profissional não improvisa. O profissional não faz gambiarra. Tá? O profissional é eficaz. Então, nesse sentido, minha gente, nós temos a oportunidade de mudar a vida daquela pessoa. E aí, como é que eu vou passar o amor de Deus? Como é que eu vou ensinar para a pessoa o que é pecado e o que não é pecado, ensinar os pecados capitais para a pessoa, né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou introduzir Jesus Salvador? Então, claro que você não está nesse tipo de gente que faz gambiarra, porque só de você estar na pastoral de iniciação cristã, só de você estar revendo essa palestra, você está querendo alguma coisa a mais, né? Claro, você está querendo algo a mais, você está querendo dar um salto maior, você está como Pedro, né? Acolhendo a mensagem de Jesus, do que em alto oeste, avança para as águas mais profundas. Só isso. Você está acolhendo essa mensagem, você está querendo algo mais. Então, sejamos profissionais, né, na mensagem do profissional como um todo, não um profissional, um trabalhador operário, tá?
um trabalhador operário, um ativista religioso. Não é isso. Profissional no sentido, eu vou fazer algo e vou fazer da melhor maneira possível. Não improvisa, tá? Não faz gambiarra, não. Faz uma coisa séria, estudada, compenetrada, com vontade e com disposição. Porque aí, meu amigo, a possibilidade dessa pessoa não se converter é muito pequena. Sabe por quê? Porque nós não trabalhamos com uma ideologia. Nós trabalhamos com uma matéria verdadeira. E essa matéria tem o nome, é Jesus Cristo. Fé e conversão. Né? Mostrar o que eu posso fazer de fé. Mostrar que a fé não é um salto no escuro, meu Deus do céu. A fé é uma adesão pessoal, não a uma coisa ilógica. Pelo contrário, a fé e a razão constituem como duas asas que nos levam à contemplação da verdade. Fala lá o João Paulo II, na Fides Ratio de setembro de 1998. Né? Ensinar o que é a fé, mostrar toda a teologia que envolve a fé cristã. Né? Fé que é a certeza daquilo que não se vê. Mostrar que a fé parte da nossa natureza. É natural crer. É natural ter fé. Todos nós temos fé natural. Naturalmente. Por exemplo, hoje de manhã acordei, né? Estava lá com meu amigo John, né? E o John fez o café enquanto eu tomava o banho. Quando eu saí do banho e fui tomar café, eu não perguntei se a água que ele utilizou era uma água limpa. Por quê? Porque eu acredito nele. Nós pegamos os produtos na nossa casa, usamos os produtos, né? É desodorante, é pasta de dente, é sabonete, produtos de higiene pessoal, né? E não lemos os rótulos. Não sabemos nem que composição tem aquilo. O que é isso, gente? Fé. Você acredita no produto. Outra coisa, né? Você vai no médico. Quantas vezes você já tomou um remédio que o teu médico consultou, você foi na farmácia, comprou o remédio, abriu o remédio, tomou o remédio, sem sequer ler a bula? Você acredita no profissional de medicina. Isso é fé, minha gente. Quem veio para a palestra de ônibus? Quem voltou para a palestra de ônibus? Você está colocando a confiança da tua vida, a tua história, o teu futuro nas mãos de um bigodudo, um motorista, que você nunca viu. Ou você entra no ônibus e pergunta, aqui, amigão, me dá a tua carteira de motorista D. Você não pergunta isso porque você tem fé. Você tem fé. Agora, o que é a fé transcendental? É você acreditar que as coisas naturais existem. Agora, para que as coisas naturais existam, né, existe algo sobrenatural que as mantém. Isso é fé sobrenatural. Isso é fé transcendental. Né? Partindo desse pressuposto que existe algo que rege o universo e esse algo não sou eu vou querer entender, eu vou querer me aprofundar nesse alguém, nessa pessoa. E aí, vendo o que essa pessoa me disse para fazer, eu mudo o comportamento. É lógico. Se eu percebo que existe alguém que me criou, que me ama, e essa pessoa me dá conselhos, eu mudo, meu. Eu mudo o meu comportamento, eu mudo a maneira de ver o outro, eu mudo a maneira de ver meu trabalho, eu mudo a maneira de ver o sofrimento, porque eu acredito. Eu acredito numa pessoa. Se Jesus diz para mim, né, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha, e eu tenho fé nele, e eu acredito nele, olha minha gente, isso é conversão, tá? Isso é conversão, isso é mudar a vida, né? Espírito Santo, fazer uma catequese do Espírito Santo, uma catequese bem feita, mostrando, né, o Espírito Santo mostrando o Paráclito, o advogado, aquele que nos move, aquele que é a chama viva do amor, aquele que vai movimentar a igreja. Tá? Mostrar, claro, que aí dentro do Espírito Santo você precisa fazer uma catequese, né, trinitária. Né? Os primeiros tópicos do querigma são justamente isso. É trabalhar a trindade.
Pai, Filho e Espírito Santo. Então, explicar o que é o Espírito Santo, explicar de que maneira o Espírito Santo age, fazer uma teologia trinitária com o teu catecúmeno, né? E aí, sem dúvida nenhuma, a vida da comunidade, né? A vida da comunidade vai, de alguma maneira, sendo formadora também desse neófito, desse catecúmeno, né? A pessoa não vai... Percebe, gente? Uma coisa que eu às vezes falo, né? A primeira comunhão não é uma formatura, pô. Tá? A primeira comunhão não é uma formatura, minha gente. Não é uma formatura. A crisma, ou o crisma, né? O santo crisma, o óleo do crisma, a celebração da crisma, não é uma formatura, minha gente. O cristão não vai se formar, o cristão não vai receber um diploma. Apesar de você ter lá o certificado que você foi batizado, crismado, que você casou na igreja direitinho, né? Ok, mas a conversão, o processo de fé, o processo de entender o amor de Deus, é um processo de vida, minha gente. Então a comunidade que vai te ajudar, tá? São os teus irmãos, é o teu pároco, é o diácono permanente da tua comunidade, tá? É o teu amigo que você visita, é o enfermo, é aquela pessoa que entra e te dá um sorriso quando você entra na igreja, que fala boa tarde, boa noite, bom dia para você, te entrega um folheto com um sorriso, tá? E aí eu acrescentei, tá, gente? Tomei a liberdade do querigma de acrescentar também a mariologia. Tá? Ter uma teologia mariana, mostrar exatamente o que eu falei, né? Maria não é simplesmente uma florzinha na igreja, não é um adorno da igreja. É uma mulher de fibra, tá? Olha, uma mulher de fibra que sem dúvida nenhuma é a estrela da evangelização. Coloca Maria, né, nos teus empreendimentos, como o John aqui deu cola, né? É educadora da igreja, né? É a mãe do Salvador e nossa. Então, uma teologia mariana, mostrando os dogmas marianos, né? As virtudes de Maria. Tem um material espetacular sobre isso, vamos estudar, né? E a outra é a eclesiologia, ensinar para o catecúmeno, ensinar para o neófito o que é a igreja católica, minha gente. O que é a igreja católica? A nossa igreja não foi fundada na década de 70, né, como algumas. Nossa igreja tem 2000 anos, minha gente. Foi fundada por Cristo Jesus. Percebe que aqui não é um discurso excludente, ok? Eu não estou aqui falando que as outras igrejas cristãs têm caminhos ruins, ok? Não estou falando isso. Tá? Eu também não estou falando que as outras igrejas cristãs não vão alcançar a salvação. Eu não estou falando também isso. Agora, né, você aqui, Lumingêncio, né? E depois Dominus Iesu. Exa ecclesia nullo salvas est. Fora da igreja não tem salvação. Tá? Ensinar isso pro teu neófito, ensinar isso pro teu catecúmeno. Claro que, né, que quem salva é Jesus Cristo, pelos méritos de Jesus Cristo na cruz. Né? Agora, quem é portadora total dessa salvação? É a Igreja Católica. E se alguém se salva? Ah, Bruno, a pessoa participa de uma outra religião. A pessoa participa de uma outra igreja cristã e se salvou pela graça de Deus e pelos méritos de Jesus Cristo na cruz, que está totalmente na igreja católica. Olha que interessante. Então não é um discurso excludente, tá? Não é um discurso excludente. Ninguém é obrigado a ser católico, minha gente. Ninguém é obrigado a ser católico. Agora, as verdades de fé têm que ser passadas. Ok? Não é um discurso excludente. Você fala, a pessoa não participa da igreja católica. A pessoa é um evangélico. Ótimo. Tá? Ótimo. Agora, ensinar o que é a igreja. Ensinar a história da igreja. Ensinar a hierarquia da igreja. Isso é fundamental. Para a pessoa saber exatamente onde ela está. Ok? Eu estava lendo o RICA e também o documento 97 da CNBB. Fala muito isso, né, gente? Às vezes a gente tem pessoas que estão à frente da igreja que não sabem uma linha. Né? Às vezes a gente chama gente para cantar na nossa paróquia que nunca leu um livro na vida de teologia.
E aí você vê as músicas que não tem conteúdo nenhum teológico, tem erros teológicos crassos. Né? Justamente porque não entende o que é igreja, não tem noção do que é igreja. Tá? Outra coisa, minha gente, a igreja não exclui ninguém. Tá? Entender isso. A igreja é mãe e mestra. A igreja está de braços abertos para todos. Às vezes as pessoas se excluem da igreja. Não é igreja. Claro, tem pessoas e pessoas, né, gente? Às vezes você pega um irmão que não está no dia bom, né? E mostrar para a pessoa, mostrar para o neófito, mostrar para o catecúmeno que a igreja não é a paróquia. Tá? Pelo amor de Deus, a igreja não é a paróquia. Tá? A igreja não é especificamente, né, aquele prédio. A igreja é todo mundo. E a igreja é santa e pecadora. Pecadora porque é feita por homens igual eu e você. Santa porque Jesus é o alicerce dela. Então, fazer uma boa catequese eclesiológica, mostrar o que é a igreja, as especificidades da igreja. Né? Caminho, né? Ó, complicado. Às vezes o caminho vai ter pedra, né? As nossas normas de disciplinas são caminhos, não portas. E aí eu volta aqui o slide da eclesiologia. As normas da igreja, os dogmas da igreja, os mandamentos da igreja não são as nossas normas e disciplinas são caminhos, não são portas. Tá? Não é coisa fechada, é um caminho, é uma luz que se acende. Tá? A igreja é isso. A igreja quer ser o cunho moral da humanidade, é uma luz que se acende, não é uma porta que se fecha. Cuidado nesse processo de catecumenato, e aí eu volto aqui para a ordenação, para isso não ser um processo burocrático, hein, gente? Tá? Principalmente essa questão aqui dos escrutínios, né? Não ser um processo burocrático. Ele fez isso, agora não fez isso. Ai, meu Deus, você tem que fazer isso primeiro. Calma, tá? Adeque a sua realidade, tá? Tem que ficar esperto para as questões extraordinárias. Cada pessoa é uma pessoa. Cada um tem uma maneira de entender. Você, com uma olhada bem feita, né? Com uma análise bem feita, vai entender que um processo de um é mais lento que o outro. O que o outro quer mais lento que um e assim sucessivamente. Cuidado para não tornar a catequese um processo burocrático, de dar carimbinho em livro de criança, pelo amor de Deus. Tá? Claro que isso é uma dica, né? Não é uma norma também. É um caminho, não é uma porta. Tá? Outra coisa, né, gente, que é especial. Formação continuada, né? Isso aí eu falo tanto para catequista como para os professores que eu trabalho também. Né? Tem que se formar continuamente. Como eu disse, né? O batismo, a Eucaristia, você não se forma, não é um diploma. Tem que continuar. Então, se você está à frente da igreja, se você está levando a mensagem cristã para outras pessoas, para os catecúmenos, tem que se formar, tem que ler, tem que estudar, tem que se atualizar, não reciclar, tá, gente? Que se recicla lixo, tá? Mas se atualizar. Né? Sai um documento da igreja, vou ler agora. Né? Saiu uma carta do Papa, vou comprar. Tem um livro bacana que eu quero ler sobre catequese renovada, vou ler agora. Então, formação continuada. Outra coisa, né? Iniciação à vida cristã. Para quem? Aí a samaritana, né? Senhor, dá-me dessa água. Estou aqui com a passagem de João 4:15, vou ler para vocês. Quando Jesus soube... Não, aqui é o 4, só um minutinho. 4:15. Não, é aqui mesmo. 4:7, vou começar, tá? Essa passagem, Senhor, dá-me desta água, tá lá no 15, mas a historinha começa no 4:7. João 4:7. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água, né, do poço, e Jesus disse: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Diz-lhe então a samaritana: como? Sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim que sou uma samaritana. Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos, né? Por que a mulher miserável ficou sabendo que Jesus era judeu?
pelo sotaque, né? Pelo jeito de falar. Ó, para entender essa história de judeus samaritanos, você precisa ler o Antigo Testamento, viu? Tá? Você precisa entender lá o cisma das tribos, né? De Jeroboão, que divide as tribos de Samaria e Jerusalém, enfim, né? Divide 10 e 2 tribos. Então, para entender um pouco isso, tem que ler o Antigo Testamento, principalmente ali 1 e 2 Samuel. Vamos lá. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva. Gente, essa é uma das passagens mais, na minha opinião, né, mais espetaculares que tem. Porque é o seguinte, a mulher chega lá para pegar água e chega um cara do nada e fala assim, aqui, dá um copo d'água. A mulher, sendo tu judeu, como é que pede água para mim, sou samaritana? Né? Não sabe que o nosso povo não se dá, não sabe que o nosso povo é inimigo? Tu é o famoso quem para vir aqui me pedir água? Aí Jesus fala assim para mim, olha só, minha filha, se tu soubesse quem eu sou, eu sou o Messias, eu sou a água viva. Né? Olha que coisa espetacular. Ela lhe disse, Senhor, ela retruca ainda, né? Olha que mal criado. Senhor, nem sequer tens uma vasilha, e o poço é profundo. De onde, pois, tirais essa tal de água viva? A tal foi recorte meu, tá? Não tem tal não, né? Pois tirais essa água viva. És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? Jesus lhe respondeu, aquele que bebe desta água terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água viva, jorrando para a vida eterna. É interessante, né? É espetacular. Eu lembro, nessa passagem, me faz logo uma analogia com a Eucaristia, né? Quem comunga quem, né, gente? Quem comunga quem? Né? Porque quando eu como um alimento, o alimento, né, passa a entrar em mim. E eu não me transformo em alimento, eu vou continuar sendo Bruno. Olha, não é isso? Por exemplo, eu estou aqui com um pacote de biscoito, olha o barulho do pacote de biscoito, ó. Quando eu comer o biscoito, esse biscoito vai se tornar Bruno. Não é isso? Agora, quando eu comungo Jesus, é o contrário, né? Eu me torno Jesus. Eu me torno um pouquinho de Jesus. Jesus entra em mim. Pô, essa porra ficou herético, não? Tudo bem. Não ficou herético? Pô, mas cara. Então, a Eucaristia, eu passo a fazer parte da vida divina. Sou co-irmão de Jesus. Dai-me desta água. Dai-me desta água, Senhor. Tá? E é por isso, né, que a formação continuada, né, e para quem, né? Para quem está sedento, né, gente? Para quem está sedento. Quem está sedento, gente, tem uma passagem belíssima da Bíblia, né, do Antigo Testamento, isso me fala a memória, Provérbios, fala, né, saciado o apetite, calca aos pés um favo de mel. Para quem tem sede, o amargo se parece doce. Então, quer dizer, uma pessoa que está saciada, ela pisa no favo de mel, ela despreza. Agora, para a pessoa que está com fome, minha gente, o amargo é doce. Então, né, dai-me de beber, mas não uma água superficial, né, não uma água qualquer, não uma água que não mata a sede, não um pão morto. Eu quero o pão da vida. Eu quero o pão que dá vida. Né? Ó, o que faz buscar a igreja, né? Saudades do Deus de sua infância, busca de significado para a sua vida, sofrimentos, testemunha, busca por alívio,
busca por outros sacramentos, batizados afastados, né? Eu gostei muito aqui, né, desse primeiro tópico, está lá no documento 97, saudades do Deus da sua infância. Olha que coisa linda, né? Muitas vezes a pessoa está afastada de Deus, mas Deus não se afastou dela, né? Sem dúvida nenhuma. Agora está afastada da administração dos sacramentos, está afastada da comunidade, da missa, mas Deus está com ela, sem dúvida nenhuma, e ela sente saudade disso. Ela sente saudade desse convívio, dessa interligação entre comunidade e vida sacramental. Então, por isso que a pessoa busca a igreja novamente. Então, a gente tem que saber acolher, né? A palavra aqui do Iniciação Cristã, o processo de inspiração catecumenal, documento 97, fala, né, que nós temos que ter sensibilidade, né? Às vezes as pessoas que acolhem as pessoas têm delicadeza de um hipopótamo, né, gente? Então, né, você percebe que tem uma pessoa que tem um trato, né, mais tranquilo, que é uma pessoa, coloca essa pessoa para fazer acolhida. Se tu vê que aquela pessoa, né, é mais nervosa, né, tem um temperamento um pouco diferente, bota essa pessoa para fazer uma outra coisa, né? Porque às vezes uma recepção, um modo de falar é complicado. Hoje em dia, gente, a gente tem pessoas que são cristais, não pode ouvir nada, né, que quebra. Então tem que ter essa sensibilidade, né? Então, duas dicas que eu gostaria de dar também, né, gente? Nós somos catequistas, então a gente tem que se aliar também a algumas práticas pedagógicas. O que é pedagogia? Conduzir, tá? Quem não for professor profissional, tem uma grande quantidade de catequistas que são professores, né, tem que tentar se aliar um pouco a isso também, né? A pedagogia, conduzir, aprender a montar um encontro, aprender a montar uma aula um pouco mais teórica, aprender a montar uma dinâmica, né? Tem uma disciplina de pedagogia que chama Jogos e Ludicidade, aprender algumas coisas. Aí você conversa com a catequista que é professora, que ela vai te dar umas dicas, né? E a outra coisa é a didática, né? Se a pedagogia é o caminho, a didática é como conduzir por esse caminho. Por exemplo, eu vou falar para crianças de 10 anos, eu vou falar de uma maneira. Eu vou falar para adultos, eu vou falar de uma outra maneira, sem mudar a pedagogia. Eu vou mudar o quê? A didática. Eu vou mudar a maneira de colocar esse conteúdo, de colocar essa experiência, né? E aí, para terminar, né, o monge, frase do monge, né, François Rabelais, o mesmo que fala que o hábito não faz o monge, né? Ele continua, né? Conheço muitos confrades que usam hábito e se parecem com tudo, menos com o frei, né? Então, conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não fizeram quando podiam. Vou repetir. Conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Queremos, devemos e podemos. É justo, tá? É justo ser catequista. Vale a pena, né? E aí a gente vai terminar com uma oração. Todos procuramos a felicidade, Senhor. Qual o caminho para encontrá-la? Imerso na vida, às vezes surdo, às vezes cego, vem a voz, Senhor, para poder encontrá-la. É verdade, Senhor, que ela nasce dos espinhos das vitórias? Que depende de nossa consciência? Que é um horizonte distante e aproximando-nos desaparece? Nesta incerteza, nesta escuridão, ajuda-me, Senhor. Permita-me descobri-la perto ou talvez dentro de mim. Que eu viva em harmonia comigo mesmo e com os outros, conquistando a alegria de viver contente. Senhor, dai-me a força e a imensa alegria de descobrir que o grande segredo da vida é fazer o bem, servir com alegria e semear o amor. E assim poder sentir que viver é a verdadeira felicidade. Amém? Né? Até a próxima. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de entrar em sua casa para partilhar um pouco da minha vivência cristã e também de todo o processo que envolve a ciência da religião, a história da igreja, o processo catecumenal, enfim.
Até o próximo. Até a próxima. No final do blog vai ter um vídeo com o meu contato. Você pode entrar em contato comigo, brunotamancol@gmail.com.br, né? E fico à sua disposição. Um forte abraço.